32 minutos. Começa agora para todo o estado de Tocantins o debate do segundo turno entre os candidatos que concorrem à Prefeitura de Palmas. Frente a frente, Eduardo Siqueira, do Podemos. E Jana de Valcari, do PL. Eu sou a Samira Benoliel, jornalista do estado do Amazonas, que recebeu a missão de conduzir com imparcialidade todos os debates do primeiro e segundo turno realizados pelo Grupo Norte de Comunicação, que junto à população busca um futuro de esperança nos 5 estados onde está presente: Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins. Na minha segunda vez aqui em Palmas, agradeço desde já toda a acolhida dos tocantinenses, garantindo que fui convocada mais uma vez pelo grupo para conduzir um embate transparente e igualitário para você ouvir propostas que de fato podem mudar a realidade da capital para melhor. Você pode acompanhar o debate da TV Norte SBT pelo canal 9.1, no Instagram, @TV Norte Tocantins. Você acompanha os melhores momentos e os bastidores deste confronto de ideias. No Portal Norte, acompanhe todos os fatos políticos desta cobertura. Olha aí o link de acesso ao portal. YouTube da TV Norte Tocantins, veja e reveja este debate quantas vezes quiser. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e acessar o nosso canal. Esta é a primeira vez que as eleições em Palmas serão definidas em segundo turno e o Grupo Norte de Comunicação participa deste momento histórico. Hoje você vai saber as propostas que cada candidato tem para a capital mais jovem do Brasil. Este debate reforça o compromisso do Grupo Norte de Comunicação com a democracia e isonomia no processo eleitoral. Pela primeira vez, Palmas terá um segundo turno nas eleições municipais. A disputa pela prefeitura será decidida no dia 27 de outubro. O resultado histórico foi possível porque a cidade, agora com mais de 200 mil eleitores, atingiu a quantidade mínima necessária. Antes, o número de eleitores não era suficiente para levar a eleição para uma nova etapa. Jana de Valcari, advogada e empresária, foi vereadora e atualmente é deputada estadual. Ao longo de sua carreira, defende pautas de gestão pública e educação. Seu candidato a vice-prefeito é Pedro Cardoso, do Republicanos. Já Eduardo Siqueira Campos, formado em pedagogia e empresário, busca retornar à prefeitura. Ele já foi prefeito de Palmas entre 1993 e 1996 e carrega o legado de seu pai, o ex-governador Siqueira Campos. Seu vice é o pastor Carlos Veloso, do Agir. Nós estamos mantendo nosso compromisso com a democracia e, principalmente, está todo mundo esperando por esse debate. Então, nós não podemos deixar de realizá-lo e nós temos certeza que ele vai ser o diferencial nesse pleito, porque ele vai, de fato, ter o primeiro embate desde que iniciou a campanha política, as eleições. Então, a gente está muito feliz em poder estar dando voz para a democracia nesse debate que, com certeza, você não pode perder. O Grupo Norte se sente muito responsável por participar diretamente desse processo eleitoral, ajudando o telespectador, que é o eleitor, a conhecer melhor os candidatos. Não só aqui em Palmas, mas em todas as cidades, os estados que o grupo está presente. Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Brasília e aqui em Tocantins, a gente se fez presente com sabatinas, entrevistas, com momentos diversos onde a cobertura política do nosso grupo fez com que o eleitor pudesse se informar, conhecer os candidatos e votar melhor. E esta a proposta, é isto que a gente faz aqui no segundo turno, sendo a primeira emissora do estado, primeira emissora de Palmas a realizar o debate de segundo turno dos prefeituráveis. Muito bem, para começar, vamos conhecer os 2 candidatos que seguem neste segundo turno. Cada um terá 1 minuto para se apresentar e falar de suas expectativas para este debate. A ordem de apresentação dos candidatos foi sorteada antes do início do debate. E conforme a ordem do sorteio, o primeiro a se apresentar será o candidato Eduardo Siqueira. Por gentileza, candidato se dirige até o púlpito. Desse lado mesmo, candidato. Não, ali, do outro lado. Isso. Aí, candidato. O senhor tem agora 1 minuto. 1 minuto na tela, produção. 1 minuto para se apresentar a partir de agora. Em primeiro lugar, muito obrigado por este segundo debate do SBT.
e as perguntas, as sabatinas. Eu compareci a todos os debates, não foi apenas o SBT, e eu acho que este é um sinal de respeito ao telespectador. Eu cumprimento a candidata, que ausente em todos os demais debates, inclusive do SBT, comparece. E expectativa de debate é que sempre haja o comparecimento. Eu quero me dirigir a você, meu eleitor, que não sendo candidato nem do governador e nem da prefeita, eu caminhei na independência de ter você como o condutor da minha campanha. O meu compromisso foi sempre com o eleitor. Mesmo com massacre de pesquisas, com apenas 30 segundos, nós chegamos aqui. Já estamos à frente, com muita serenidade e equilíbrio, compareço acho que pela 6ª vez e sempre confiante em vocês. Muito obrigado. Tempo esgotado, candidato, o senhor pode retornar ao seu lugar. Chamo agora a candidata Jana de Valcari pela ordem de sorteio. A senhora terá 1 minuto a partir de agora, candidata. Quero agradecer à TV Norte, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer ao candidato que está aqui hoje e dizer que eu vim de coração aberto para esse debate. Debater propostas e projetos, discutir a nossa cidade. Eu conheço Palmas na palma da minha mão. Aqui eu cresci. Aqui eu precisei do remédio do postinho, precisei da merenda escolar e sei da necessidade que o nosso povo de Palmas precisa. Eu estou aqui para falar para vocês dos nossos projetos, das nossas propostas, do que nós podemos fazer para Palmas, a mudança necessária. E quero pedir que juntos nós podemos fazer a mudança necessária. Eu sei o que Palmas precisa e Palmas tem jeito, só precisa fazer bem feito. Eu estou pronta, preparada e querendo ser a sua funcionária para que a gente possa fazer a melhor gestão já vista nessa cidade. Tempo encerrado, pode retornar ao seu lugar. Candidata, muito obrigada. Muito bem, o debate de hoje será dividido em 6 blocos, sendo o último destinado às considerações finais. Conforme previsto no regulamento do debate aprovado pelos assessores dos candidatos, o direito de resposta deve ser feito somente pelos assessores e não pelos candidatos. O pedido será avaliado pelo Corpo Jurídico do Grupo Norte de Comunicação durante o intervalo. Lembro aos candidatos aqui presentes e assessores também que agressões verbais ou físicas, interrupções de fala estão sujeitas a advertências que podem levar a tempo de fala reduzido e até a expulsão do debate. Vamos agora dar início ao primeiro bloco. Primeiro bloco, tema: Eis a questão. Os candidatos terão 40 segundos para a pergunta gravada pelo ex-candidato, 1 minuto e 20 segundos para a resposta, 1 minuto para o comentário, 1 minuto para a réplica do comentário. Neste bloco, chamado de Eis a Questão, os 2 candidatos que não avançaram na disputa foram convidados a fazer perguntas aos candidatos que continuam na corrida. Mas o então candidato Júnior Gel, do PSDB, não aceitou participar da dinâmica. Nossa produção insistiu por diversas vezes, até hoje, pouco tempo antes do debate, por entender que ele, como postulante ao cargo de prefeito de Palmas, com a pergunta, pudesse provocar seus adversários a olharem para questões que ele mais considerou importante na sua campanha eleitoral. Porém, não tivemos retorno. Lamentamos que Júnior Gel mostre com essa atitude desinteresse com o futuro de Palmas ao perder a oportunidade de fazer com que os seus concorrentes se comprometam com as causas que ele mesmo levantou como urgentes na capital do Tocantins. Com a falta de Júnior Gel, apenas a candidata Lúcia Viana, do PSOL, irá fazer 2 perguntas. Neste momento, vamos fazer o sorteio de quem irá responder primeiro. Em seguida, o candidato irá sortear uma das perguntas. E quem começa essa rodada será o candidato Eduardo Siqueira. Aqui na tela, vou chamar aqui a nossa assistente, Natália, para entrar no estúdio. Peço que os candidatos se dirijam até o púlpito, tanto o candidato Eduardo Siqueira como a candidata Jana de Valcari, por gentileza. Candidato Eduardo Siqueira, o senhor tem que tirar um desses cards aí, onde tem uma das perguntas da candidata Lúcia Viana. O senhor mostra aqui para a câmera 4? O senhor pode abrir, por favor? Pergunta de número 2, da Lúcia Viana, do PSOL.
Pergunta 2, produção, pode soltar. Eu gostaria de saber dos candidatos, porque ambos os candidatos já tiveram seus nomes envolvidos em investigação de corrupção. Então eu gostaria de saber quais são os mecanismos de controle quanto à corrupção no seu governo e se haverá transparência no seu governo a respeito do orçamento, do dinheiro público, no uso correto do dinheiro público. Muito bem, candidato Eduardo Siqueira, o senhor tem 1 minuto e 20 a partir de agora. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer à candidata Lúcia Viana, que sempre esteve presente aos debates e pôde me perguntar frente a frente sobre este assunto. Eu tenho 36 anos de vida pública. Passei pela Prefeitura de Palmas e, até o presente momento, com muita consciência, com muita responsabilidade, eu estou aqui sem jamais ter tido nenhuma condenação. Portanto, está aqui quem está apto pela Justiça Eleitoral. A Prefeitura de Palmas, ela está colocada aí entre as 10 primeiras, acho que em 7º lugar, em relação à transparência pública. Tem um bom portal, mas ele pode ser melhorado. Acho que a gente pode oferecer para o jovem o governo digital, em que o jovem tenha mais facilidade para conhecer o orçamento. Portanto, fortalecer os mecanismos de controle, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade. O governo digital é uma prioridade porque, principalmente, o orçamento mais próximo da população é exatamente o orçamento do município e ele precisa ser conhecido. Transparência é tudo, ter experiência de vida pública, chegar aos 65 anos apto a participar é um orgulho para mim. Tempo esgotado. Agora a candidata Jana de Valcari terá 1 minuto na tela para fazer a réplica. 1 minuto a partir de agora. Eu quero agradecer a doutora Lúcia Viana pela pergunta e parabenizá-la pela campanha linda que ela fez. O candidato do atraso, ele é um expert em corrupção. Ele tem pós-graduação em corrupção. Teve o rombo do IGPREV, tivemos aí sentenças de informação de mesadinha. Ele realmente sabe falar sobre a corrupção, que ele entende sobre isso. E quero dizer mais, além dos processos, mais de 30 processos sobre improbidade administrativa, ele também responde pelo rombo do IGPREV. Ele é o verdadeiro candidato do IGPREV, aquele que teve um roubo para mais de 50 mil servidores, judiou de 50 mil servidores que hoje não tem nem expectativa se vai poder aposentar. Eu quero dizer que na nossa gestão nós vamos trabalhar com transparência e sem corrupção, porque eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Tempo encerrado. Candidato Eduardo Siqueira, 1 minuto para a tréplica a partir de agora. Eu quero me dirigir a você, eleitor, para dizer que eu lamento profundamente que a pessoa que de forma covarde deixou de comparecer aos debates, compareça na sua primeira pergunta para atacar a minha honra. A minha honra está estabelecida pela justiça, que é quem define quem é condenado ou não. Eu fui investigado durante muitos anos e sempre que fui julgado, fui inocentado. Acho deplorável os termos aqui utilizados e eu poderia dizer que, com 36 anos de vida pública, permaneço sem nenhuma condenação. Já a deputada, com apenas 2 anos de mandato como vereadora, quando passou pela única gestão, o Conselho de Contas do município julgou as suas contas improcedentes, exatamente por não ter passado o repasse, dos servidores, portanto, do Fundo de Previdência dos servidores do município. Tempo esgotado, candidato. Vamos agora para a segunda rodada. É a pergunta 1 da candidata Lúcia Viana, do PSOL. Quem responde é Jana de Valcari. Vamos soltar a pergunta, produção. Eu gostaria de saber dos candidatos em relação ao transporte público, porque o transporte público em Palmas já esteve na mão do setor privado e não deu certo. E agora está nas mãos da prefeitura. E ainda temos muitos problemas. Então eu gostaria de saber qual é o projeto dos candidatos para o serviço público em Palmas. Ok. Candidata Jana de Valcari, a senhora tem 1 minuto e 20 a partir de agora.
Eu já andei de ônibus, eu conheço a realidade do que é passar por debaixo da catraca, não ter dinheiro para comprar o vale transporte. Na minha época já era ruim, hoje é pior. Mas o candidato é apoiado pela atual gestão. Ele vai dar continuidade nesse transporte que está acabando, humilhando as pessoas. Nós queremos trazer empresas para cá para que possa tratar o nosso contribuinte com o direito, com igualdade, com respeito, ônibus limpo, ônibus com ar-condicionado, que passe aos finais de semana lá na cidade, lá em Buritirana, que os ônibus não passam, que passe lá no setor Araras, que aos finais de semana lá no Taquari não tem aquela falta de ônibus, que demora a passar. Nós temos aí uma estação que está abandonada, destruída, não tem banheiro, vários pontos de ônibus que é só a plaquinha e caída no chão. Povo de Palmas, não podemos aceitar a forma que está. Do lado de lá, tem ex-prefeitos condenados, investigados e que tiveram a oportunidade de mudar tudo isso em 24 anos e não mudaram. Eu estou aqui para pedir a oportunidade de fazer a diferença. Eu estou pronta, estou com vontade de fazer com que nós tenhamos ônibus de qualidade. Tempo esgotado. Candidato Eduardo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica a partir de agora. Talvez por ter faltado ao debate, ela não tenha prestado atenção de que eu fui o candidato, que não fui o candidato da prefeita e nem do governador, diferente dela. E em relação ao transporte coletivo urbano, eu fiz propostas muito claras. Apontar os defeitos, você, cidadão, está bastante acostumado a isso. Você vive isso. E exemplo de ter passado por debaixo da catraca, eu acho que não é nem didático para os nossos jovens, ainda mais vindo de uma professora. Mas o transporte coletivo urbano de Palmas, ele precisa de ônibus novos comprados pela prefeitura. Ele precisa ser gerido por quem conhece, empresas especializadas e podendo aproveitar todos os trabalhadores motoristas que estão ali na garagem, mas gerido por quem tem competência para tal. Então o transporte coletivo urbano será completamente modificado na minha gestão. E sobre estar acompanhado de pessoas que têm corrupção, a candidata se esquece que de todos esses escândalos, alguém passou meses na cadeia. Ele está exatamente no seu palanque. E tem outros. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Candidata Jana de Valcari, 1 minuto para a tréplica. Atenção, produção. Tempo de 1 minuto a partir de agora. Candidato do atraso, eu tenho orgulho do meu passado, de ter andado de ônibus, de saber de verdade que o ônibus já era ruim e que hoje é pior. Coisa que o senhor não sabe, o senhor não conhece a realidade do que é correr atrás de um ônibus, o ônibus lotado. Isso aí, candidato, você nem passa pela sua cabeça, porque só sabe a dor quem passa. Eu estou aqui de coração aberto para falar das nossas propostas e dos nossos projetos. Eu quero trazer o melhor transporte público para Palmas. Eu quero trazer qualidade no transporte público para Palmas. E o candidato, ele não conhece a realidade. Começou a andar agora na cidade porque ele nunca andou na cidade, inclusive nem trabalhar ele gosta. Lá na Assembleia Legislativa, ele foi notificado, inclusive vou pedir para subir aqui nas minhas redes sociais, que ele não ia trabalhar. Então, candidato, você não sabe a dor de uma mãe de correr atrás de um ônibus para chegar no horário certo no seu trabalho. Tempo esgotado, tempo esgotado. Vamos continuar aqui. Vamos agora para o segundo bloco deste debate. Neste segundo bloco, os candidatos irão responder a pergunta de eleitores. Segundo bloco, tema: na pele. Os candidatos terão 40 segundos para a pergunta gravada pelos telespectadores. 1 minuto e 20 segundos para a resposta. 1 minuto para comentário. 1 minuto para a réplica do comentário. Nessa dinâmica, 5 telespectadores gravaram perguntas destinadas aos candidatos. E vamos sortear agora a ordem de resposta dos candidatos. Na sequência, os candidatos irão sortear os telespectadores. Quem começa essa rodada será o candidato Eduardo Siqueira. Vou pedir agora que a nossa assistente Natália, por gentileza, entre no estúdio, Natália, para que o candidato retire da urna um dos eleitores que devem fazer a pergunta. Nesse momento, o candidato Eduardo Siqueira vai tirar um card. O senhor abre para a câmera e leia o nome. Alex Martins, mostra ali para a câmera 4, candidato. O senhor pode mostrar ali para a câmera 4? Isso. Atenção, produção, pergunta do Alex Martins, na tela.
Meu nome é Alex Martins Soares Coelhos, sou microempreendedor, moro na 806 Sul. A minha pergunta é, como que seria favorável nesse novo mandato que vem para a gente, microempreendedor? Qual que seria a forma de ajudar? Porque Palmas Capital é uma cidade que está se tornando cada vez maior, o crescimento cada vez maior, né? Qual o benefício que trazia para a gente, microempreendedor, em Palmas Capital, Tocantins? Muito bem, o candidato Eduardo Siqueira tem 1 minuto e 20 a partir de agora. Bom, Alex, eu quero lhe dizer que Palmas é uma cidade que foi criada, eu posso dizer assim, para os jovens. É uma cidade de oportunidades e não de oportunistas. E Palmas tem uma secretaria, Palmas é um celeiro, é um grande espaço em que o jovem deve ter oportunidade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura tem lá a Casa do Empreendedor e tem um orçamento que é apenas de 0,25. Eu propus que nós transformássemos isso em 1,5%, indo para 36 milhões, exatamente para que você não tire o MEI sem um estudo de viabilidade econômica. E com o estudo de viabilidade econômica, e através do Banco do Povo, também reforçado, você terá mais condições de manter, se você assim optar pelo MEI, o microempreendedor individual, que a sua empresa tenha êxito e tenha sucesso. Aliás, para a qualificação aqui em Palmas, a maior contribuição que eu dei foi exatamente criar o IFTO, ir buscar o IFTO, assim como busquei a UFT. Foram trabalhos que eu fiz ao longo da minha vida. Eu não aceito absolutamente que a pessoa dirija um ataque tão baixo em relação a uma pessoa que tem a vida inteira e que pode mostrar muitas obras, diferente dela que ela não mostra uma única obra. Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. Candidata Jana de Valcari, 1 minuto a partir de agora. Oi, Alex. Muito interessante a sua pergunta, muito interessante, porque eu sou empresária como muitos. Eu comungo da dor, da dificuldade e também da alegria que é empreender nessa cidade. Eu sei muito bem como fazer para que os pequenos possam crescer e que os grandes possam fortalecer. Nós vamos criar uma linha de crédito sem burocracia para que esse pequeno possa ter condição de abrir o seu negócio, de fortalecer o seu negócio. E também vou fazer com que a casa do empreendedor não seja só uma casa de abrir CNPJ, e sim uma casa onde orienta, uma casa onde vai dar oportunidade para que essas pequenas empresas se prosperem. Eu quero dizer a vocês, nós temos condições de fazer com que a nossa cidade possa fomentar, gerar muito emprego e rendas e fazer esse pequenininho que tem vontade de crescer, crescer. Eu sei como fazer, eu tô pronta. Vamos lá, então, reiniciar o tempo. Tempo de 1 minuto para a tréplica de Eduardo Siqueira. Quando quiser, a partir de agora. Bom, Alex, eu deixei bastante claro que quero transformar para 36 milhões o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico exatamente para dar mais oportunidades. Eu quero trazer o IFTO para a região norte, para a região sul também, que até hoje, depois de 32 anos, nenhum outro IFTO foi criado, nenhum outro curso de qualificação do porte do IFTO. Agora, é preciso esclarecer também que falar da vida de empresário, eu posso citar um bom exemplo de tudo aquilo que o empresário não deve fazer. Em plena pandemia, no ano de 2022, a banda, que é de propriedade da senhora, ou que era, né, a senhora passou agora para o seu filho, ela recebeu 12 milhões de reais dos cofres públicos pelo Brasil afora. Absolutamente lamentável, triste, e é só com verba pública, é a banda que toca ao sabor do dinheiro público. Esse é um péssimo... Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. Muito bem, vamos para a segunda rodada. Peço para que a nossa assistente Natália entre novamente aos estúdios e agora é a vez da candidata Jana de Valcari. Agora, a candidata Jana de Valcari vai escolher a pergunta de um telespectador, sortear a pergunta de um telespectador. Peço que a senhora mostre aqui para a câmera 4. Qual é o nome, candidata? Marinalva Carvalho. Atenção, produção, pergunta da Marinalva Carvalho na tela. Meu nome é Marinalva Carvalho, moro na região sul de Palmas, em Taquaralto. Sou funcionária pública e minha pergunta é ao candidato: qual é o seu projeto em relação ao estacionamento
em Taquaralto, porque infelizmente o que a gente observa aqui no dia a dia é que há um grande descaso. As pessoas estacionam onde querem, onde bem pensar, e isso atrapalha demais. Outra coisa que causa um grande transtorno é a Avenida Tocantins, no estreitamento da via. Muito bem, candidata Jana de Valcari, 1 minuto e 20 a partir de agora. O candidato falou da minha banda, os Barões da Pisadinha, o qual eu orgulho muito e deixo aqui para que ele possa resolver uma situação. Se ele encontrar uma emenda minha destinada à minha banda, eu desisto da minha candidatura. Marinalva, quero falar para você que eu vou subir no trator e arrancar toda essa parte que está estreitando aí a Avenida Tocantins. Essa avenida precisa ser revitalizada, precisa ter banheiros, precisa ter um ponto de guardas metropolitanos para poder passar segurança para o nosso povo, precisa ter bebedouros para nossa água geladinha. Hoje, o nosso empresário está sofrendo muito, porque ele não tem onde estacionar, os seus clientes não têm onde estacionar. Nós vamos revitalizar essa avenida, que inclusive foi feita esse sonho por um candidato que apoia ele, um candidato que fez os comerciantes engolir à força essa ideia. Então eu quero dizer a vocês, eu quero revitalizar essa avenida, eu quero passar mais segurança, eu quero enlarguecer a avenida, colocar escamas de peixes para que os nossos clientes possam estacionar. Eu sei que muitos empresários quebraram, muitos empresários fecharam suas portas por essa má organização de uma forma que não era bom para o povo. Tempo encerrado. Agora é a vez do candidato Eduardo Siqueira. 1 minuto para a réplica a partir de agora. Bom, deputada, eu lamento dizer que eu falei sobre 12 milhões no ano de 2022 só de cofres públicos do Brasil afora. São 5 ministérios públicos do Brasil que lhe investigam. A senhora é uma iniciante na vida pública, mas é repleta de processos. Aliás, acabou de subir mais um processo de investigação por enriquecimento ilícito exatamente pela sua banda. E é o Ministério Público que está dizendo isso. E sobre a Avenida do Tocantins, eu fui prefeito. E o povo se orgulha de que lá nós tínhamos desfile de 7 de setembro, nós tínhamos atividades cívicas. E o povo de Taquaralto era feliz com aquilo que eu fiz. Eu sou o candidato que cheguei sozinho, sem apoio de ninguém. E a Avenida do Tocantins, vejam, subir num trator e arrancar. Nós temos que ouvir os empresários. Óbvio que ali está errada aquela ciclovia, é óbvio que ali falta estacionamento. E isso tem que ouvir os empresários e é de fácil resolução. E o estacionamento rotativo... Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Candidata Jana de Valcari, 1 minuto para a sua tréplica a partir de agora. Candidato, eu fiz um desafio. Encontra um único recurso para minha banda que eu desisto dessa candidatura. É o seu sonho ganhar essa eleição, mas não vai não, porque o povo sabe muito bem quem é o senhor. Povo de Palmas, povo de Taquaralto, eu sou da região sul, eu sou empresária da região sul, eu passo por essa avenida todos os dias, eu conheço a realidade. Dona Graça, um beijo aí para a senhora. Eu sei a luta que você passa, porque os seus clientes não encostam mais na sua floricultura. Eu sei a luta que você passa, porque os seus clientes estão agora deixando de comprar na tua loja, porque o estacionamento não existe, porque é uma avenida que não é tratada de igualdade por um empresário. E colocar a goela abaixo para os meus empresários, eu não vou não, porque eu sou uma de vocês. Então nós vamos discutir tudo o que precisa ser feito, porque o diálogo é a melhor solução. Mas eu sei da realidade, nós vamos enlarguecer a nossa pista e melhorar essa Avenida Tocantins, que passou da hora de alguém ter feito e não fez. Tempo esgotado, fim deste bloco e assim nós encerramos este segundo bloco. E não esqueça de convidar os familiares, amigos e vizinhos para acompanhar este debate aqui pela TV Norte Tocantins, canal 9.1, também pelo nosso canal do YouTube, o QR Code está aí na tela, você pode acessar. A gente volta já já.
Estamos de volta com o debate entre os candidatos que concorrem à Prefeitura de Palmas nesse segundo turno. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, Portal Norte, e neste bloco, candidato pergunta para candidato. Mas os temas serão sorteados. Vamos saber como será a dinâmica deste bloco. Terceiro bloco. Tema no sexto. Tema definido. Os candidatos terão 40 segundos para a pergunta, 1 minuto e 20 para a resposta, 1 minuto para comentário, 1 minuto para a réplica do comentário. Vou pedir que a nossa assistente Natália entre nos estúdios agora para mostrar que no cesto de capim dourado estão os símbolos que nortearão os temas das perguntas. Vamos sortear a ordem de quem inicia perguntando e em seguida o candidato sorteia o item. Quem inicia essa rodada será a candidata Jana de Valcari. Muito bem, candidata, a senhora pode escolher um dos itens e tirar da sacola. Capacete que representa infraestrutura. A senhora entregue, deixa o capacete no púlpito mesmo, candidata? Isso. Muito bem, o tema desta rodada será infraestrutura e a candidata Jana de Valcari terá agora 40 segundos para formular a sua pergunta, quando quiser, a partir de agora. Candidata, a Avenida NS10 demorou 9 anos para ser concluída e teve um financiamento para concluir toda ela, só que ela parou ali na JK, ela não chegou até o Lago Norte. Eu quero saber se o senhor sabe aonde é que está esse dinheiro, se o senhor vai perguntar onde é que está o dinheiro para a prefeita que apoia. Abre mão do seu tempo, candidata? Sim. Ok, vamos iniciar aqui o tempo de 1 minuto e 20. Tempo de 1 minuto e 20 para o candidato Eduardo Siqueira. A partir de agora. Eu quero colocar para você, meu eleitor, você que me trouxe até esse segundo turno com apenas 30 segundos, contra 6 minutos, contra governo do Estado, contra Assembleia, Senado e bancada. Realmente a candidata deve ter muita dificuldade para ter tanta gente apoiando e tão pouco apoio popular, sem contar as pesquisas falsas. Infraestrutura é uma coisa que eu conheço bem, porque eu fui prefeito. As obras de infraestrutura na educação, galerias de águas pluviais, eu fiz toda a rede de galerias pluviais e aonde eu fui prefeito, ali não inunda. Casas populares, mais de 3 mil. Eu vi gente promover 3 mil casas agora, nesse momento. 3 mil casas eu fiz lá no passado, são 30 anos. É muito atraso pensar em 3 mil casas agora, né? E a infraestrutura da cidade, ela requer muitas coisas. Vocês, do Taquari, que querem a pista dupla, o prolongamento da Avenida Teotônio Segurado, vocês que estão esperando pelaquela ponte no Bertaville, aquela ponte ali que liga para o Polinésio, para toda a região sul da cidade, que tem o Fumaça, Água Boa, Sonho Meu, Santo Amaro. Então, a infraestrutura da cidade exige competência, exige experiência. E a minha conexão, meu relacionamento com Brasília, pode garantir a vocês que isto tudo eu farei com muita competência, com muita seriedade. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto agora para a réplica de Jana de Valcari. A partir de agora. O candidato é o verdadeiro Judas. Ele não fala que a prefeita apoia ele esconde o apoio da prefeita. Eu lhe fiz uma pergunta, candidato. Você vai saber onde é que está esse dinheiro para concluir a Avenida NS10 para chegar lá no Lago Norte? E povo de Palmas, ele não vai responder, porque ele é um verdadeiro Judas, ele não admite que a esquerda está do lado dele. E eu quero falar para vocês, palmense, eu sei que Palmas precisa, nós precisamos duplicar Teotônio Segurado, fazer a ponte do Bertaville, precisamos também fazer o viaduto lá em Taquaralto, precisamos fazer com que Palmas seja uma única só cidade para todos. Nós temos tantas coisas para fazer e eu quero deixar aqui mais um desafio. Se eu não tirar aquele alagamento do Palmas Shopping até o espaço cultural ou até a chuva do próximo ano, eu renuncio o meu mandato. Porque eu sei trabalhar, eu sei fazer, eu sei o que Palmas precisa. O contrário dele, né? Tempo esgotado. Candidato Eduardo Siqueira agora tem 1 minuto para a tréplica. 1 minuto a partir de agora. Ao contrário de mim, que fiz a infraestrutura dessa cidade, que fiz 10 escolas padrões maravilhosas, que trouxe esse FTO. É lamentável isso, até porque ela não tem uma obra para mostrar, porque nunca geriu nada. E no pouco que teve para gerir, a Câmara tem uma ação civil pública proposta pela Prefeitura e responde, eu vou repetir, foi um parecer do Conselho de Contas do Tribunal de Contas. Ela tentou derrubar isso na Justiça, não conseguiu, porque ele é real.
Então, sobre infraestrutura, eu posso falar muito bem. Inclusive, eu trouxe um conceito novo, que as grandes obras ficam para a Secretaria de Obras e nós precisamos de uma zeladoria para que essa sim cuide da sua praça, da sua calçada. E eu não sou o Judas, não. Eu não me coliguei com ninguém, por isso que eu tive 30 segundos. Agora, quem esconde, na verdade, a esquerda é a senadora Dorinha, que é vice-líder do governo Lula na Assembleia. A senhora tem cheio de partidos. O líder da Câmara na Assembleia, deputado Ivori, é do PCdoB. Então não me faça essa acusação, porque ela é falsa. Tempo esgotado, temos a segunda rodada agora. Peço para que a nossa assistente Natália possa entrar aqui nos nossos estúdios. E é a vez do candidato Eduardo Siqueira Campos de tirar o seu item do cesto confeccionado de capim dourado. O senhor tira da sacolinha e entregue para ela a sacola, candidato. Não, já está aberto aí. Isso. O candidato Siqueira Campos está tirando agora o objeto para essa dinâmica no cesto dourado, de capim dourado, no estetoscópio. Então vamos trazer aí o tema de saúde. O candidato Eduardo Siqueira tem agora 40 segundos para formular uma pergunta para sua adversária com o tema saúde. Candidato, o senhor tem 40 segundos a partir de agora. Todos nós sabemos que a saúde em Palmas está na UTI. Portanto, eu tenho um programa muito sólido que vai desde a primeira pessoa que propôs o Hospital de Urgência e Emergências na cidade, que fui eu, o primeiro candidato a falar nisso. Eu tenho um plano para nós construirmos as UBS, as unidades, o postinho que você conhece, que está faltando, e nele ter equipes multidisciplinares, o AMAS que precisa ser revisto. Então eu tenho um plano bastante sólido e também de construir um AMAS na região norte e a UPA lá no Taquari. Eu pergunto à senhora, se a senhora tivesse que escolher uma especialidade de médicos, qual seria a sua especialidade? Um médico especialista em que área? Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado, candidata Jana de Valcari, 1 minuto e 20 a partir de agora. O candidato diz que foi o prefeito, mas ele mais viajava do que exercia a sua função. Porque a verdadeira prefeita foi a dona Marisa Salles. Um beijo, minha prefeita. Que Deus possa estar abençoando a senhora. A saúde, ele não pode dizer o que é a saúde, porque na época dele tinha as tendas lá do HGP, o povo humilhando, o povo não tinha banheiro, não tinha limpeza. Esse é o verdadeiro candidato a prefeito que quer cuidar da saúde. Agora eu não. Eu quero construir o hospital municipal, eu quero fazer uma UPA no extremo norte, eu quero fazer um pronto atendimento lá no Taquari, eu quero poder fazer com que os remédios voltem a ter nos nossos postinhos, nas nossas UPAs. É muito triste uma mãe precisar de um remédio e não ter. O candidato nem sabe que esses postinhos, essas farmacinhas saíram das UPAs, saíram dos postinhos e foram para longe das pessoas. Então, povo de Palmas, eu sei o que Palmas precisa, porque na época da pandemia, o candidato estava no seu apartamento e eu estava nas UPAs brigando pela falta do oxigênio, nas ruas brigando pelos 10 milhões que a prefeita recebeu para construir o hospital de campanha e não construiu. Eu sim sei o que o meu povo precisa. Eu sim sei o que essa saúde está fazendo o povo sofrer, mas nós vamos melhorar isso. Tempo esgotado. Agora teremos 1 minuto para a réplica de Eduardo Siqueira a partir de agora. Que lamentável, a senhora não respondeu qual é a especialidade, qual a especialidade médica a senhora escolheria para colocar à disposição da população. É exatamente ginecologia e obstetrícia. Que pena uma mulher não saber responder sobre isso. Mas não é só a ginecologia e obstetrícia. Os nossos postinhos não tem mais as equipes multidisciplinares. O AMAS, que tem 2 salas, só tem uma funcionando. A construção do AMAS 2 é uma proposta minha. O Hospital de Urgência e Emergência também. E quando a candidata fala em relação a tendas, primeiro, eu não estava na prefeitura, mas há um detalhe. Sabe por quê que nós tivemos que fazer um acolhimento para construir a Sala Vermelha? É porque em algum momento dessa cidade, o Hospital de Urgência e Emergências, que era o comunitário, foi derrubado e não foi construído outro no lugar. Então, a candidata não sabe o que a mulher está precisando, que é a ginecologia obstetrícia, que nós vamos colocar em todo... Tempo esgotado, candidato. Agora, tempo de 1 minuto para a tréplica de Jana de Valcari, a partir de agora. O candidato não conhece a realidade da nossa saúde, porque ele nunca esteve na UPA, nunca esteve no postinho, e quando foi o primeiro-ministro em 2011, em 2004, a campanha do pai dele, infelizmente,
Ele era o primeiro-ministro, ele teve condição de ajudar o nosso povo. Todos os prefeitos que estão apoiando ele poderiam ter construído o hospital municipal, mas não construíram. Poderiam ter feito que a nossa saúde falasse a mesma língua, mas infelizmente não fizeram. Sabe por quê? Porque eles não estão interessados em cuidar de vocês. Eles estão interessados em cuidar do bolso. Eles estão interessados em ter a vida luxuosa. Porque ele é o verdadeiro candidato mesadinha. Ele começou pequenininho, pedindo o doutor Odir Rocha, um grande líder maravilhoso, que falou no seu depoimento em 100 mil reais. E ele não sabe o que é uma mãe precisar de comprar uma dipirona e não ter nos hospitais, não ter nos postinhos. Eu sei, e nós vamos mudar essa realidade. Tempo esgotado, agora a gente pede licença dos candidatos para receber aqui nos nossos estúdios os vices de vocês. Por gentileza, vocês podem sentar aí para descansarem um pouco. Pedimos aqui, por gentileza, que os vices entrem. Vice de Jana de Valcari, por gentileza. Coloca aqui Pedro Cardoso. E o vice de Eduardo Siqueira, Carlos Veloso. Ok? Vamos lá, a gente vai agora sortear para saber quem inicia essa dinâmica. Quem inicia a dinâmica é Carlos Eduardo, tá aqui, Carlos Eduardo Veloso, do AGI, candidato a vice-prefeito de Eduardo Siqueira. Vamos lá então, o tema é livre, a gente vai soltar aí o VT da dinâmica. Quarto bloco, tema, de vice para vice. O tema da pergunta será livre. Os candidatos terão 40 segundos para a pergunta, 1 minuto e 20 segundos para a resposta, 1 minuto para comentário, 1 minuto para a réplica do comentário. Muito bem, quem inicia é o candidato Carlos Veloso. O senhor tem 40 segundos, pergunta de tema livre a partir de agora. Candidato, eu sou do partido Agir, o partido do autista aqui no Brasil. Nós temos políticas claras para os neurodivergentes na nossa capital. Minha pergunta ao senhor é, a chapa de vocês possui alguma atividade concreta para falar sobre os autistas na nossa capital? Candidato, só um minuto, sobre mão do seu tempo. Ok, vamos reiniciar o tempo agora, tempo de 1 minuto e 20 para o candidato Pedro Cardoso. A partir de agora, candidato. Candidato, boa noite todo o público que nos assiste, boa noite a todas as pessoas que se fazem aqui presente. Claro, candidato, nós temos no nosso plano de governo a construção de 2 casas do autista. Uma na região norte, que nós queremos construir em 6 meses de mandato pela minha querida prefeita Jana de Valcari. E dentre essas proposituras eu também tenho alguns projetos de leis apresentados já na Câmara Municipal de Palmas para cuidar dos nossos queridos autistas. Mas eu quero dizer à sociedade de Palmas, aproveitar esse momento oportuno e dizer que estamos preparados para governar essa cidade, para cuidar das pessoas que mais precisam, para cuidar das pessoas que gostam de fato de gente. E eu, como candidato a vice-prefeito, ao lado de Jana de Valcari, quero deixar muito claro ao cidadão palmense. Vamos juntos e a vitória no dia 27 é 22. Abre mão do seu tempo, candidato? Sim. Abriu mão do tempo. Agora, produção, tempo de 1 minuto para a réplica de Carlos Veloso. Atenção, tempo de 1 minuto a partir de agora. Candidato, o nosso conceito não é de casa do autista, haja visto que o autista já tem casa. Nós queremos é fortalecer de fato os CAPs e os 6, que hoje na nossa cidade só existe um. E o nosso Ministério da Cultura preconiza que nós podemos ter 5. Então, eu, juntamente com Eduardo Siqueira Campos, nós estamos aqui conhecendo esta causa do autismo. Nós vamos fazer 4, 6 centros de especialização de inclusão dos neurodivergentes. Nós vamos trabalhar com a minha experiência como pastor, cuidando de famílias, mães e pais que têm problema com a sua família de neurodivergentes. Nós vamos fazer muito mais. Eu tenho a convicção de que estou preparado, juntamente com o Eduardo, para fazer a diferença. Dizer a você que está nos assistindo, você não é 10, você é 20. Dia 27 você já sabe, é só botar 20 que já deu certo. Abre mão do seu tempo, candidato? Ok, agora é a tréplica, tempo de 1 minuto para o candidato Pedro Cardoso, a partir de agora. Candidato, eu garanto ao senhor que a Casa do Autista é preciso na nossa cidade. Até porque lá vai amparar de todas as formas esses nossos queridos amigos autistas.
com mais preparo, pessoas preparadas para receber eles ali naquele lugar. Mas eu quero dizer ao senhor que dentro do plano de governo nosso, além das casas do autistas, eu digo com muita convicção ao senhor que nós iremos dialogar, conversar com a sociedade de Palmas, com os pais de autistas, para conseguir viabilizar melhores proposituras para cada um deles. Abre mão do seu tempo, candidato? Sim. Ok, fim desta rodada, vamos agora para a segunda rodada. E agora quem começa é o candidato Pedro Cardoso, vice de Jana de Valcari. Tema é livre, o candidato tem agora 40 segundos a partir de agora para formular sua pergunta. Candidato, queria saber sobre o senhor, sobre se você tem experiência em poder público, se você já ocupou algum cargo público, cargo eletivo, ou geriu alguma empresa. E ao mesmo tempo eu quero deixar uma pergunta. Se caso o senhor assumir a Prefeitura de Palmas, quem irá gerir? O senhor ou quem o indicou, o pastor Amarildo? Abre mão do seu tempo, candidato. Vamos iniciar aqui o tempo, por gentileza, tempo de 1 minuto e 20 para o candidato Carlos Veloso, vice de Eduardo Siqueira, responder, quando quiser. Candidato, obrigado pela pergunta. É muito importante o senhor fazer essa pergunta, haja visto que o vice é muito importante nesse exato momento e, de fato, tem possibilidade de assumir, sim, a prefeitura, como exemplo de hoje. A atual prefeita, ela só é prefeita porque um dia foi vice. Eu tenho formação para isso e tenho conhecimento, sim. Você perguntou se eu já participei de cargos eletivos e funções, cargos públicos. Talvez o senhor desconheça o contexto da vida de um pastor, que passa desde o executivo, legislativo até o judiciário. Haja visto que nós tratamos de gente. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver agora dizendo assim: eu vim para cuidar do que Palmas tem de melhor, que é o seu povo. E nada melhor daquele que cuida de gente para cuidar de fato de uma cidade, que tudo que é feito, obra, seja de qualquer forma, é para pensar nas pessoas, candidato. O senhor sabe muito bem quem eu sou, sabe da minha capacidade, as pessoas que estão próximas do senhor atestam disso. Então eu penso que nós estamos juntos para isso e eu, juntamente com o Eduardo, vamos estar à frente desse trabalho. Abre mão do seu tempo? Ok. Agora, produção, tempo de 1 minuto para a réplica de Pedro Cardoso, vice de Jana de Valcari. 1 minuto a partir de agora. Pastor candidato, quando o senhor fala que é pastor, que está à frente de igreja, e eu respeito muito o senhor por isso, o senhor que cuida da família, que é um homem de Deus, e me preocupa muito o senhor ser conivente e aceitar uma junção de um partido comunista, o PT, que vem de totalmente desencontro com o que o senhor prega na sua igreja. Abre mão do seu tempo, candidato. Vamos Sim. lá. Reinicia o tempo, produção, de tempo de 1 minuto para a tréplica de Carlos Veloso, vice de Eduardo Siqueira. Pode seguir. Candidato, muito obrigado por tocar nesse assunto. As pessoas estão vendo, a nossa capacidade é tão grande que as pessoas não estão olhando barreiras partidárias para nos apoiar. Eles acreditam tanto no meu papel, na minha capacidade, que eles estão hipotecando o apoio a nós. Nós temos convicção de que, de fato, estamos preparados. E a sociedade percebeu isso. A chapa de vocês percebeu isso. O governo do estado percebeu isso, a prefeitura percebeu. Significa que os Dudus que estão aqui vão fazer a diferença a partir do dia 27, porque Palmas já escolheu. Vai votar 20 em Eduardo Siqueira Campos e pastor Carlos Veloso, eu tenho convicção disso. Vocês vão perceber que nós temos capacidade e que, de fato, como pastor cuidando de gente, a cidade vai melhorar. O povo vai se alegrar, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Abre mão do seu tempo? Ok, terminamos este bloco com os vices-candidatos à Prefeitura de Palmas. Lembro aqui aos candidatos que os direitos de resposta que foram pedidos a nosso corpo jurídico não foram aceitos, nenhum deles, e a gente continua aqui a nossa dinâmica. Vamos para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com mais dinâmica aqui, tá bom? A gente volta já já.
Muito bem, estamos de volta com o debate aqui na TV Norte Tocantins. Participam os candidatos Eduardo Siqueira, do Podemos, e Jana de Valcari, do PL. Este debate está sendo transmitido também pelo Portal Norte e os melhores momentos você acompanha no nosso Instagram, @TV Norte Tocantins. Antes da gente iniciar o próximo bloco, a gente vai ceder aqui o direito de resposta para o candidato Eduardo Siqueira Campos, que vai responder, que vai ter seu direito de resposta concedido pela ofensa de candidato mesadinha. O senhor pode se levantar, candidato, o senhor tem 1 minuto para o seu direito de resposta para essa ofensa, a partir de agora. Eu quero dizer que você, eleitor, preste bem atenção. Falta todos os debates e agora vem faltar com respeito. Ela não tem nada que a permita dizer que eu sou candidata mesadinha. E eu poderia, desde o começo, dizer o que a Justiça me permitiu, a candidata da pisadinha. Diferente do que ela disse, na pandemia, a banda Barões da Pisadinha faturou 12 milhões com dinheiro público. Então, esta é a verdade. Mais do que isso, a candidata avançou, foram outros 5 estados. Ela disse que se alguém encontrar uma emenda dela, ela ganhou seu mandato. Sim, ela só teve emenda em 2024. Mas qual foi a primeira emenda dela? Foi exatamente para o município de Rio dos Bois, onde a banda dela tinha tocado no ano passado. E a outra, o Porto Nacional, onde a família detém negócios de lixo. É deplorável a falta de respeito. A candidata pisadinha, a candidata Janade pela metade, não cumpre o mandato e nem respeita. Tempo esgotado de fala, candidato. Tempo esgotado. Muito bem, a gente pode seguir agora. Neste penúltimo bloco, os candidatos farão perguntas um ao outro com tema livre. Saiba como vai ser a dinâmica. Quinto bloco, tema livre. Candidato pergunta para candidato. Os candidatos terão 40 segundos para a pergunta, 1 minuto e 20 segundos para a resposta, 1 minuto para comentário, 1 minuto para a réplica do comentário. E agora a gente sorteia quem vai iniciar este bloco. O primeiro candidato a iniciar este bloco será a candidata Jana de Valcari, do PL. Candidata, por gentileza, se dirige até o púlpito, o candidato Eduardo Siqueira também. O tema é livre. Vamos colocar o tempo agora de 40 segundos na tela. 40 segundos, produção, a partir de agora, candidata. Candidata, eu vou falar alguns nomes aqui e quero que o senhor fale quem são essas pessoas e o que é que você tem em comum com eles. Mário Amaro, Rossini, Bené do Detran, José Roque, Denis Amui e o parceirinho Milcivan. Abre mão do seu tempo? Sim. Abriu mão do tempo. Agora, produção, tempo de 1 minuto e 20. Candidato, a partir de agora. Olha, eu sinceramente não tenho nenhuma explicação a dar a uma candidata sobre nomes que comigo não têm relação, que a permita dizer que eu tenho qualquer condenação ou qualquer vínculo. Aliás, Milcivan foi o piloto do governador Marcelo Miranda. Ele foi preso com cocaína. Mas acontece que nem por isso eu me permiti dizer que o governador Marcelo Miranda estivesse sido preso por cocaína. Eu estranho, porque para trazer nomes, por exemplo, eu informo a população. Além de ter milhões de contratos em lixo, em negócios espalhados pelo interior, a candidata, que assim me permitiu a Justiça de dizer que é da pisadinha, pelos Barões da Pisadinha, de ter feito emendas para os locais onde a sua banda tocou, eles têm um contrato de lixo na cidade de Porto Nacional que eles passaram para um filho com apenas 16 anos e que agora acabam de vender esta empresa, ou de passá-la por R$1 milhão, a empresa tem mais de 20 milhões de contratos, para uma pessoa que essa sim foi presa com cocaína e é inexplicável. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. 1 minuto agora para a réplica de Jana de Valcari, a partir de agora. O candidato não respondeu, mas eu vou refrescar a memória dele porque o povo de Palmas precisa saber quem é esse candidato. Mário Amaro foi aquele homem que disse que pagou a propina para o senhor de 2 milhões.
Rossini é aquele empreiteiro que também disse que pagou a propina de 5 milhões em 5 parcelas de 1 milhão. E Bené do Detran foi aquele que fez a revistinha do Detran, que também disse que pagou uma propina de 600 mil. José Roque é o presidente do Sindicato dos Professores que entrou com processo contra o senhor para que o senhor devolvesse o dinheiro do IGEPREV, o dinheiro do rombo do IGEPREV dos 50 mil servidores que estão sofrendo. E o Demis Amui é aquele seu ex-assessor que inclusive responde um processo e que foi o seu laranja, sócio aí da sua empresa, que inclusive quebrou, que vou deixar o parceirinho para você responder e esclarecer de verdade. Senão, vou subir aqui nas minhas redes sociais e vou mostrar para o povo quem é esse povo todo. Tempo esgotado, tempo esgotado. Candidata, 1 minuto para a tréplica de Eduardo Siqueira, quando quiser. Mais uma vez, eleitor palmeirense, veja, com 35 anos de vida pública e nenhuma condenação, eu vejo uma pessoa que mal começou a sua vida pública envolvida em negócios nebulosos, mandando emenda para os municípios onde a sua família detém o lixo, transferindo por 1 milhão uma empresa que tem mais de 28 milhões de contratos para uma pessoa, essa sim, presa com 4 quilos e 900 de cocaína. É muito lamentável que tenha faltado a todos os debates para vir agora falar de alguma coisa. Todos os casos em que ela citou, eu não tive nenhuma condenação. Portanto, é um absurdo muito grande, é uma falta de respeito. Mas, com 35 anos, eu posso garantir a vocês que estou pronto e preparado para ser o seu prefeito e que a baixaria promovida aqui, ela vai encontrar nas urnas, já que eu só tive 30 segundos de televisão, ela não compareceu a nenhum debate e quem deve explicações sobre os 20 milhões, os 12 milhões... Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. A gente inicia agora a segunda rodada deste bloco. Tempo de 40 segundos. Quem começa é o candidato Eduardo Siqueira, quando quiser. Eu lamento, população, porque eu esperava que nós pudéssemos falar sobre experiência administrativa, sobre capacidade de realização, que eu tenho, enquanto alguém não tem uma única obra para mostrar. E ela fala dos tempos de 24 anos, onde governou Marcelo de Carvalho e Miranda, caçado por 3 vezes, que inclusive esteve preso pela sua ligação com Rossini. Eu não recebi os cheques, isso não está em nenhuma sentença, a senhora mente ao fazer esta afirmação. E aí eu aproveito para lhe perguntar, defina para a população quem é Odilei Valcari e Tuca Neves. Por favor. Tempo esgotado. Candidata Jana de Valcari, 1 minuto e 20 para a resposta. O candidato é experiente em andar na blazer preta da Federal. O candidato é experiente em corrupção. O candidato foi citado em várias delações. Candidato, eu nunca comprei nenhuma sentença para ser ficha limpa não, candidato. E eu nunca precisei pedir mesadinha para poder manter meus luxos, não. Eu sempre trabalhei e eu trabalho muito bem. Meu marido, Ordilei, amor, um beijo, te amo. Um homem trabalhador, um homem honesto, um homem guerreiro que foi picolezeiro, que foi office boy, que crescemos juntos. Nós não tínhamos nada, 2 pobres que casamos, que corremos atrás e que vencemos na vida. E é esse homem que foi o meu primeiro namorado, o homem que Deus colocou ele na minha vida, o homem que eu construí a minha família, um homem que me ajuda, que me apoia e que me valoriza enquanto mulher. Marido, eu te amo e tenho orgulho do homem que você é. Enquanto o candidato daqui, não posso dizer o mesmo da pessoa que ele é, porque se eu for falar das coisas pessoais dele, aqui vai desaparecer, porque nós estamos no horário nobre e eles vão ter que cortar toda a emissora, porque é coisas mirabolosas, é coisas horrorosas. Abre mão do seu tempo, candidata. Ok, tempo de 1 minuto para a réplica de Eduardo Siqueira. Eu vou abrir aspas, e a senhora como professora deve saber o que é aspas, é quando eu vou me dirigir a uma coisa dita pela senhora perante um juiz. Quando houve a tentativa de uma jovem, que aliás está aqui fora, para ser reconhecida numa paternidade simples, era só tirar o DNA, a candidata entrou no processo, mesmo não sendo parte, e disse as seguintes frases para o juiz. Senhor juiz, eu me arrastei para fazer um divórcio. Ele é tão mau pai, Odilei Valcari, dito por ela, que não liga nem no aniversário para cumprimentar o Lucas. Odilei Valcari não cumpriu nem a pensão de R$200
que ele se comprometeu depois de 3 anos que eu tentei me divorciar. E finalmente ela afirma: eu só carrego o sobrenome Valcari porque já sou conhecida comercialmente assim. São palavras suas perante um juiz. Ou a senhora mente para o juiz, ou a senhora está mentindo para a opinião pública. Tempo esgotado. Candidata Jana de Valcari, 1 minuto para a tréplica. Todo relacionamento tem seus altos e baixos. O meu não seria diferente. Inclusive, ele foi casado por várias vezes, não foi só uma vez. Então, eu quero dizer a Palmas, eu nem acredito, candidato, que o senhor trouxe a moça aqui para expor a jovem. Candidato, o senhor foi agora lá embaixo, lá no poço, porque isso é muito humilhante. E, gente, tá na justiça. Meu marido nunca fugiu das obrigações. Se ele for o pai, pode ter certeza que ele vai assumir todo o seu compromisso. E olha, filho é bênção, filho é uma coisa que todo mundo quer ter. E, candidato, se ele for o pai, a moça vai ganhar um pai e outra mãe, pode ter certeza disso. E quero dizer, candidato, não fique atacando a minha família. O senhor passou a campanha inteira atacando a minha família. Eu não estou aqui para atacar a sua esposa, a jovem Poliana. Estou aqui para falar e discutir a história de Palmas. Abre mão do seu tempo, candidata? Sim. Abriu mão do tempo, fim deste bloco e já estamos indo agora para as considerações finais deste debate, chamado de Venda Seu Peixe. É um bloco em que cada candidato terá um tempo para se dirigir a você, eleitor. Vamos saber como será a dinâmica. Sexto bloco. Tema: Venda Seu Peixe. Cada candidato terá 2 minutos para as considerações finais. Agora a gente vai saber quem começa essa rodada de considerações finais e teremos o primeiro, Eduardo Siqueira Campos, a fazer as suas considerações finais com um tempo de 2 minutos na tela. Candidato, tempo de 2 minutos, produção, a partir de agora. Bom, eu quero agradecer ao SBT por ter feito o segundo debate. E alguém se ausentou dizendo que seriam 2 homens contra uma mulher. Ora, que ironia. Esquecer que a Lúcia Viana estava aqui para debater e que ela faltou, aí sim ficou 2-1, mas ela foi muito respeitada, a Lúcia Viana. Por último, sobre o processo que ela disse que é tão fácil reconhecer, o senhor Odilei Valcari passou 8 anos para receber uma notificação judicial. E a jovem se arrasta e a deputada vai ser tão boa mãe para ela que ela processa essa jovem. É por isso que eu quero dizer a vocês que quando ela se referiu ao marido perante um juiz falando tudo aquilo, eu mostro que ela falta com a verdade para com vocês. É apenas uma candidata montada pelo marketing. Por isso faltou a todos os debates. E eu estou aqui vindo de 30 segundos de televisão. Nós não fizemos coligação com nenhum partido, fizemos coligação com a esquerda. As coligações dela tem um ex-governador cassado, tem a senadora Dorinha, que é vice-líder do governo Lula, tem o líder do governo do PCdoB, que é líder do governo, e a candidata diz que não passa a mão na corrupção. Ora, o Uber Preto funcionou sim, recentemente no Palácio Araguaia, e ela disse que não passa a mão. Funcionou também quando foi à casa dela. E, curiosamente, ela disse que não tinha nada a ver com aquilo. Tem tudo a ver com aquilo, sim. E disse mais, lá foram encontrados $36 mil. E ela disse que tinha voltado dos Estados Unidos, possivelmente da Disney. O brasileiro sabe que você não pode nem entrar, nem sair do país sem declarar isso, e muito menos trazer. Muito estranho. Mas eu quero assegurar a vocês que a família Siqueira Campos tem aqui uma tradição de respeito, de responsabilidade. Eu tenho toda a capacidade, estou cheio de energia para trabalhar para vocês. Foi enfrentando a mentira, toda essa opressão, a compra de votos, está com o sigilo quebrado por conta disso, é que nós vamos vencer. Eu conto com vocês, sou o número 20. Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. E agora o tempo de 2 minutos para a candidata Jana de Valcari, a partir de agora. Povo de Palmas, acho que deu para perceber quem é que está desequilibrado nessa campanha. Quem é que faz de tudo para poder estar no poder. Eu passei a campanha inteira sendo criticadas
pela forma do meu cabelo, a minha franjinha, sendo atacada a minha família, o meu único filho, e o candidato continua atacando, porque não tem proposta, não tem projetos. Ali, esse lado de lá, eles reuniram todos os ex-prefeitos para poder me derrotar, mas não conseguiram, porque eu estou de pé, estou de cabeça erguida, porque eu sei o que Palmas precisa. Eles juntaram para poder tentar desconstruir a minha imagem para vocês, para tentar fazer com que vocês tenham medo de mim, mas que na verdade quem tem medo de mim são eles que têm medo, porque sabe que eu não vou passar a mão na cabeça, porque sabe que eu vou denunciar todos os rombos que eles fizeram na prefeitura, porque sabe que se tiver de colocar eles na cadeia, eu vou. É por isso que eles tentam passar essa imagem da Janade para você, mas a imagem da Janade é aquela que luta, é a leoa que está aqui dentro para brigar por vocês. Vamos juntos fazer a mudança necessária, vamos juntos acabar com essa velha política que atacam as pessoas, que tentam humilhar as pessoas, que tentam expor as pessoas. E falar de projetos, eu tenho pessoas do meu lado que querem o melhor para Palmas, que é a bancada federal, que são os senadores Eduardo Gomes, senadora Dorinha, o governador Vanderlei Barbosa. Tem como fazer, tirar esses projetos do papel para poder se tornar realidade. Construir o hospital municipal, fazer as creches e escolas em tempo integral, fazer a Avenida Teutônio Segurado ser duplicada, fazer a ponte do Bertaville. Quantas coisas nós podemos fazer juntos? Vamos comigo, professora Janade, 22, a mudança necessária. Tempo esgotado, chegamos ao fim deste debate. Lembro aos candidatos, com exceção de um que já foi concedido, todos os pedidos de direito de resposta foram indeferidos neste debate, tá ok? E a gente agora vai para o nosso encerramento. E assim, nós encerramos o debate entre os candidatos à Prefeitura de Palmas. Agora é com você, eleitor. No dia 27 de outubro, cabe a você escolher quem você acha que tem as melhores propostas para Palmas. O Grupo Norte Comunicação vai continuar fazendo a maior cobertura destas eleições municipais, sempre com isonomia e comprometido com a democracia. Até a próxima.